Meus caros amigos, amantes do melhor dinheiro do mundo, estão aí de novo com a outra participação super especial, convidado ilustre, Alan Schran, dessa vez direto ao vivo do Shopping Salvador. Fala, Alan, como é que você tá? Tudo bem, irmão? Fala, galera, beleza? E valeu, viu, Bernardo, por ter me chamado aqui nesse podcast. E gostei bastante de você estar também fazendo um projeto educacional e, de alguma maneira, contribuindo com o conteúdo, né? Que eu vi que você, quando começou lá como Didi Mossati, né? Não sei Sim, se você revelou já isso pra galera aqui, mas já tô já dizendo mais ou já, menos como é que foi já. a história do. Todo mundo sabe que eu era, quando começou Intancáveis e antes disso eu era um anônimo e usava o codinome de Mossad, só que aí depois eu fui empreender, fui montar uma corretora que acabou não dando certo, mas aí eu vi que para produzir conteúdo e tentar engajar o máximo de pessoas, trazer pessoas para o Bitcoin de fora da bolha, eu precisava botar a cara para gerar credibilidade. Sim, e E, eu acho que bom, você pode sofreu o falar. mesmo processo do AlphaZeta. Sim, Tipo, não tem como alguém, tipo assim, um exemplo como ele, um cara bem importante no mercado financeiro lá de Wall Street, ter se mantido anônimo por muito tempo. Um passo que ele entrou lá na sua Bitcoin, ele teve que mostrar a cara, né? Porque quando você muda de cenário, você precisa de alguma forma sacrificar alguma coisa. E eu acho que você passou pelo mesmo processo. Se não exato. Acho que existe. o Zaguri, ele tinha uma vida dupla, né? Ele era Bruce Wayne e Batman, né? E aí, quando Sim. unificou essas duas identidades, aí ficou óbvio que ele precisava acabar com o anonimato. Mas vamos Ah, falar com aqui certeza. para que, Porque galera, até quem não então conhece, fala, pode falar. Não, porque até então ele era um cara do mercado tradicional, né? Por mais que ele Sim, tivesse aquele com a essência de fato o Bitcoin, mas uma hora tinha que passar para frente, até porque ele assumiu um cargo na empresa da sua Bitcoin que precisava de fato ele mostrar a cara, sem ainda mais dúvida. com um ambiente sendo algo numa posição de executivo de uma empresa Bitcoin. Ele poderia ter mantido as duas identidades, continuar um anônimo como Alfazeta e depois virar o Rafa Zaguri, mas aí não faria muito sentido. Mas, bom, já falei com o Zaguri, vamos falar de Alan hoje. Sim. Cara, pessoal, quem não conhece o Alan, todo mundo deve conhecer o Alan, mas o Alan Schran é um bitcoinheiro raiz aí das antigas, escreveu essa obra-prima aqui, junto com o Renato 38, e que foi a primeira porta de entrada para muita gente no Brasil e no Bitcoin. Eu, particularmente, li o Bitcoin Red Pill depois de já ter entendido o Bitcoin, depois de ter lido o padrão Bitcoin Ó, e etc. Mas é um livro super legal, super interessante e profundo. Fala muito da degradação moral da sociedade, que é um sintoma claro do colapso do dinheiro. E, cara, depois conta pra gente um pouco da sua história, Alan. Tanto antes do Bitcoin, como que o Bitcoin apareceu na tua vida. Acho que você já deve ter compartilhado isso algumas vezes, mas passa rapidinho aí para quem não te conhece. assim, conheci o Bitcoin em 2015, quando ainda eu estava ainda na época da faculdade, tinha recém acabado de entrar na faculdade. Quer dizer, uns 2 anos depois de entrar na faculdade, na verdade. Mas eu sempre conto essa história, que é o seguinte: para eu ter conhecido o Bitcoin, primeiro houve algo bem interessante, que foi os protestos de 2013 contra o governo Dilma, que primeiro Uhum, começou com a campanha de não pelos 20 centavos, que eu depois lembro. acabou se desencadeando para outras coisas, que foi o seguinte: a bolha libertária, conservadora, liberal e demais bolhas começaram a aflorar na internet. E aí, trazendo tudo isso aí, eu acabei me afeiçando mais pela bolha libertária, né? Que era justamente o fato da filosofia libertária, você ser a questão como é o funcionamento do Estado. Um dos primeiros livros que acabei lendo foi a Anatomia do Estado, do Murray Rothbard. Depois que eu Uhum. entendi o que de fato era o Estado, acabei estudando mais aprofundadamente a economia austríaca. Tive acesso ao famoso artigo que até o próprio Renatão conheceu, do Fernando Urrich, que era o do juros negativo. Tá. E mas eu não acabei não conhecendo o Bitcoin através disso, mas sim através de sites e tecnologia. Quando teve a falida a Mt. Gox, que acabou entrando Uhum. no mercado. E nisso eu acabei me apaixonando pelo Bitcoin nesse sentido. Mas foi na questão de puramente ganhar dinheiro. Tinha aquela parte da filosofia libertária, mas também tinha ao mesmo passo que eu queria ganhar dinheiro. Pelo simples fato. E eu também fui agraciado também por entrar no Bitcoin sem estar contaminado pelo pensamento Fiat.
Simplesmente eu vi um dinheiro na internet que possivelmente poderia se valorizar, porque eu já tinha visto outros projetos de, de dinheiro digital. Mas quando eu vi o Bitcoin, Uhum. mas daí era pirâmide na época. Depois, quando eu conheci o Bitcoin, foi muito mais fácil de eu ter aceitado essa história de ser um dinheiro que fosse puramente digital, que não fosse controlado por ninguém. E passei a entender mais ainda claramente o Bitcoin no final de 2015, com os artigos do Mircea Pompesco, do Nick Szabo, do Jimmy Song, do James Loop, essa galera toda aí. Não, você vai completar 10 anos daqui a pouco já em Bitcoin. É um OG É, brasileiro. Legal. E o que eu ia te perguntar sobre? Você falou que conheceu outros projetos de dinheiro digital, mas eram pirâmides, é isso? tem um agora que eu não me lembro o nome, mas eu lembro que a época era um projeto europeu, até me lembro claramente um português que ficava falando, não lembro, eu fico até hoje tentando me lembrar qual era desse projeto, que eu não Tá. lembro especificamente o nome, mas eu lembro que era espécie de uma moeda digital. Foi bem provável que isso tenha sido, por eu não ter tido conhecido o cenário do Bitcoin, começou esses negócios de altcoins. Uhum. Bem provável, porque o Bitcoin ainda foi em 2008, aí passou 2010, 11, 12, e já tinha as altcoins, eu não sabia. Provavelmente eu devo ter tido contato com uma das primeiras altcoins que tiveram aí nesse espaço aí. E Só que aí depois, você comprou Bitcoin a primeira vez em 2015. 2015, me lembro claramente os preços, tinha de R$ 400, 700. O preço mais alto que eu vi Aonde foi você comprou? 900 conto. Que E achava cara a plataforma? época, né? Porque 900 conto era muito dinheiro pra minha época. Mas você comprou. Tinha exchange no Brasil? Ou tinha alguma plataforma no Brasil? Ou você comprava. Já tinha a Mercado Bitcoin, que era uma das Uhum. exchanges que já era para ter falido há muito tempo, mas por ironia do destino não faliram. Tiveram envolvido com algumas coisas que fossem beirando a golpe, né? Como o nosso do BTC Chain. Mas ela Uhum. foi comprada por tantas pessoas e grupos que acabou recentemente, há uns anos atrás, recebendo financiamento da SoftBank. Sim, sim. Eles foram tinha uma espécie de empresa bastante curiosa no mercado brasileiro que chegou a beirar com esquemas de golpe e que, por algum motivo, acabaram sobrevivendo com a entrada de pessoas mais moralizadas nesse sentido, né? Mais pessoas da área business, por assim dizer. O SoftBank tem um histórico meio nebuloso de investir em cada empresa duvidosa. Você já viu a série do cara do WeWork? Sim, 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 sim. Então, Foi bem documentado, para quem quer saber mesmo, foi bem documentado pelo próprio Fernando Urrich. A não história do sabia. WeWork, ele acabou bem documentando muito bem, para qualquer pessoa que não entende da área de business e da área de startup, eu creio que ele foi um dos caras que mais conseguiu traduzir para as pessoas comuns como é que funciona esse mercado de startup, de financiamento, de venture capitals, que existem várias áreas aí que não é somente o mercado de startup, mas sim, se você não tiver um background de como funciona de fato o mercado, como teve o nome da mulher lá, que teve um dos primeiros golpes com aquela que, na área de sangue, Eu que teve lembro, a. eu não lembro o nome da empresa nem da mulher agora, mas eu lembro da história. Ela montou E tem a uma fraude descarada na cara de pau e foi captando dinheiro infinito. É sintoma também da impressora de dinheiro rodando no modo turbo há muitos anos. O nego não tem onde enfiar dinheiro e procura retorno em qualquer lugar e não faz nenhum tipo de diligência. sim, e atrelado a isso, contextualizando, muitas das empresas, nem o Google, nem nenhuma dessas, nem o Google não, nem o Uber, nem 99, nenhuma dessas startups existiriam se não fosse a impressão de dinheiro, né? Nem Com mesmo o próprio certeza. Bitcoin. Que a maior parte das coisas que a gente tem hoje em dia é sintoma de algo que acontece bem antes, né? Como claramente provado pelo aquele site lá, o que aconteceu em 1971. Sim. Se vê as Não é anomalias uma, foram tanto para o bem quanto para o mal, né? não é um negócio saudável para a economia como toda uma empresa que queima caixa durante 5, 10, 15 anos indefinidamente, sem previsão de gerar caixa algum dia, simplesmente porque o negócio está crescendo, eles entregam crescimento. É uma Existe piscina, um uma famoso forne... vídeo do diretor financeiro do Uber falando claramente se não fosse a impressão de dinheiro, os juros baixos americanos, o Uber nunca poderia ter decolado como ele tinha decolado. Sim.
O negócio é uma fornalha de caixa infinito. Tipo, você vai jogando dinheiro, jogando dinheiro, jogando dinheiro, na esperança de um dia achar uma solução para algo que não para de pé. Então, se Sim, você se você, tivesse um dinheiro funcionando, um dinheiro saudável, simplesmente essas empresas não existiriam, com certeza. com certeza, se você puder, tiver esse vídeo aí, eu não lembro agora, o diretor financeiro do Uber, que tinha falado, seria bem interessante colocar, tipo assim, até na intro do vídeo, tipo assim, claramente o diretor do Uber, financeiro do Uber, dizendo que eles não poderiam nem, eles reconhecendo que eles não poderiam ter existido se não fosse os juros negativos, né? Você Vou vê procurar, vou procurar. a, o quão hilário é a coisa, né? Sim, é meio surreal. Mas e aí, depois que você entrou no Bitcoin, o que que aconteceu ao longo dos anos aí, desses últimos 9 anos, quase 10 anos? Como que mudou a Primeiro tua que vida? os bitcoiners antigos pareciam testemunhas de Jeová, né? Você já tinha cartilha do Bitcoin para você entrar no Bitcoin. Tipo, é o artigo do Michel Pompeisko, os artigos do Nick Szabo, os artigos do Nakamoto, do Instituto Nakamoto, e Uhum. diversos outros artigos clássicos que a gente cita no livro aí. Basicamente, você tinha uma espécie de cartilha, né? Depois disso se perdeu em 2016, 17, quando teve o boom mesmo, o bull market de 2017, quando entraram de fato a O Ethereum foi varejo. fundada de fato, que aí acabou Uhum. desvirtuando mais ainda o mercado. Basicamente foi isso. Eu tive a sorte de ter conhecido o Bitcoin da maneira correta, por assim dizer, principalmente nos artigos do Jimmy Song e do Jameson Loop, que faziam artigos desmascarando a narrativa blockchain everything. As altcoins também que haviam surgido, Namecoin, Litecoin e diversas outras. Depois até a chegada do Ethereum, porque o Ethereum era golpe. Isso foi lá na época de 2015, 16? 15 e 16, isso mesmo, foi isso mesmo. Que loucura. E aí, o que que você vem fazendo com o seu tempo desde então? Fora acumular Bitcoin, obviamente. Deixa eu só dar um adendo aqui para a galera também ter dados, né? Que vá no site endthefud.com, você vai ver a maioria dos artigos refutando a maior parte das narrativas shitcoiners. Esse é o site matador aí. Não sei se você conhece, Bernardo, mas se você Uhum. puder levar isso para os seus seguidores aí, seria muito bom. endthefunds.com. Eu deixo todos os links que a gente comenta aqui no episódio, eu vou deixar nos comentários, na descrição do vídeo, para o pessoal poder Eu acho checar. que mais do que eu ficar falando coisas, é melhor você ir lá, não confie e verifique. Vá nesse site, você vê a maior parte dos artigos estão tudo lá. Tipo assim, eu posso dizer coisas aqui, podem ser vozes na minha cabeça, mas vai atrás dos caras que muito antes de mim já sabiam o que era as shitcoins, combateram, porque queira ou não, a gente vive uma guerra cultural, isso é claro, isso não existe só no âmbito político, mas sim também no âmbito de competição de moedas, né? Todos os âmbitos, espiritual, Sim, político, isso é, econômico, monetário. com certeza. E é algo bem bastante interessante, né? Como a gente vê a briga de narrativas. Uhum. Então, a gente falou do What the Fuck Happened in 1971, o End of FUD, mas conta para mim um pouco da tua história, como que o Bitcoin mudou a tua vida e onde você estaria hoje se não tivesse Bitcoin? Você tem alguma ideia para como responder essa pergunta, não? Basicamente, eu não era ninguém, né? Eu vivia em uma instituição de jovens e adolescentes. A minha mãe, eu vivia basicamente numa instituição que era a especialidade dela era acolher filhos de preso. Você vê que hilário, né? Tipo assim, era pra ser um Zé Ninguém por aí. Porque a maior taxa dessas instituições de jovens que saem dali, a taxa de sucesso é muito baixa. Eu Uhum. tive a bênção divina de conhecer o Bitcoin ali dentro ainda. Tinha sala de informática. Eu era tão viciado em Bitcoin que eu passava o dia inteiro, deixava de ir até para filar a aula. Isso eu quase nunca contei ninguém. Tipo assim, passava a madrugada inteira só consumindo coisas sobre o que era o Bitcoin de fato. O que eu queria era ganhar dinheiro. Essa era a verdade. Só que ao mesmo tempo, nessa, Legal. nessa ânsia de ganhar dinheiro, o que acabei conhecendo foi o que de fato é o Bitcoin. Eu acho isso que esse vício mesmo em consumir conteúdo tecnológico, que eu também gostava bastante de tecnologia, eu acabei conhecendo de fato o que é o BTC, né? Tendo o pessoal chama de artigos seminais, obras seminais, né? Isso é Uhum. muito utilizado no mercado literário. As obras seminais, que é os pica mesmo.
a galera que produziu a conteúdo de fonte, tipo assim, o pessoal que é na área de jornalismo, de área de narrativa, as fontes primárias, como eles chamam. Acho que foi Você, por isso que eu não acabou me sabia dessa convertendo. história. Eu sabia que você tinha crescido num orfanato e tal, mas eu não tinha a menor ideia que você tinha descoberto o Bitcoin lá, já adolescente. Não, Me ali dentro, lá surpreende, dentro, lá já dentro surpresa. do, Inacreditável. do coisa. Tipo, a sala de E computador, eu me trancava ali dentro para as funcionárias não saberem que eu estava ali dentro. você estudava Bitcoin escondido ainda. Que loucura. Ninguém ia saber que Sensacional essa fato eu história. tava falando, eu começava a falar. Que primeiro eu era o louco do libertarianismo, né? A galera que começou em 2013, você vê que você já era considerado louco muito antes disso. E você atrelando o libertarianismo, as ideias libertárias com uma moeda digital, puramente digital. Imagine aí a loucura ao quadrado, né? Olha que loucura. 2013, tinha recém acabado de entrar na faculdade, 2012, que eu lembro. E você atrela isso a, ao BTC. Tipo assim, como é que você vai chegar para alguém e dizer que o Estado ele é satânico, que o Estado ele não nos serve, sim, quer nos transformar em escravos? Imagine, E aí, que dependendo do loucura. círculo social que você convive ali, isso é um discurso completamente louco, ainda mais do que, por exemplo, sei lá, na Faria Lima. Na Faria Lima, a galera tá acostumada, a viver ali no bem bom, ganhando nas regras do jogo vigente, o jogo viciado, mas os caras não vão achar que você, tipo, com um alienígena, se você falar que você é libertário. Provavelmente já tiveram algum tipo de disposição, mesmo que temporária, em relação a isso. Agora, na periferia de Salvador, numa instituição para jovens carentes, sei lá, acho que seria completamente fora da casinha pro cara você falar em libertarianismo, em Bitcoin, é um mundo à parte, né? E você vê, eu tinha. Não era nem vergonha de falar sobre essa história, não era vergonha. É mais o receio da pessoa ficar me tirando como coitadinho, sendo que eu não me considero um coitado, apesar de ter tido uma vida completamente diferente. Eu passei a Uhum. falar isso devido ao artigo do próprio. Do. Porra, agora me fugiu o nome da. Do artigo Bitcoin Me. Qual que é esse? Eu não conheço esse aí. O Bitcoin Me do. Como é que eu vou esquecer o nome do cara agora, velho? Que sacanagem da Deixa eu porra. procurar aqui. É o. Ralphine. Ralph Ralphine. Fiennes, porra, como é que eu vou esquecer Porra, o nome do cara? Aí foi sacanagem. que vergonha. E eu acho que eu nunca li esse artigo. Então os dois Bitcoin passaram Me. vergonha junto. Eu passei Tipo, mais ainda. ali basicamente ele tá dizendo o que é que o BTC foi pra ele, o que fez na vida dele, né? Vou E você botar. contar de fato o que é que era o BTC pra você, tipo assim, através da minha história pessoal, eu poderia, em vez de eu pensar que vai ter aí, o pessoal me dando uma. Em vez de prestar atenção no que eu tô falando, em vez de vir com aquela questão mais emocional, porque os seres humanos muitas das vezes correspondem a emoções, né? Em vez de ela Sim, ficar na hora hoje. de pensando coisas e prestar atenção no que eu tô falando, em vez de ficar me tirando como coitado, eu vi que contando um pouco da minha história com o Bitcoin, eu acho que eu posso servir mais como um veículo de inspiração, né? E ver o quão Deus é bom na vida de uma pessoa. Tipo, conta de uma aflição minha, tipo, uma beirando ao vício, acabei transformando minha vida sem eu saber o que queria de fato acontecer. Tipo aquele efeito borboleta. O Bitcoin poderia ter sido nada Exatamente. naquela vez que eu comecei a ler sobre ele. E foi justamente, peguei a queda da Mt. Gox e mesmo assim, você vê, eu não tinha nem a noção do que aquilo representava para o mercado. Tipo, para mim era só uma corretora falindo, mas eu não sabia a dimensão de que era uma corretora que detinha a maior parte do volume. Imagina que loucura. Você vê que uma pessoa que crua, que é aquilo, né? Quanto mais você sabe, mais você sofre. Que eu tenho lá no Eclesiastes, na Bíblia. Depois que eu passei a entender, depois que eu vim ver o fato de onde eu tinha colocado meu dinheiro ali, né? Então, eu fiz uma coisa que foi uma espécie de alavancagem. Utilizei o dinheiro da faculdade para comprar a BTC. Se você paga a primeira mensalidade, você só você pode cursar a universidade sem que você pague as outras mensalidades. Só na hora que for mudar o semestre, aí sim. Justamente semestre ou você paga ou então tá fudido. Não E vai aí poder cursar mais. você falou, não vou pagar, vou pagar no final do semestre e meteu tudo em BTC e deixou na Mt. Na Gox, foi verdade, isso? a maior parte da universidade eu empurrei com a barriga, né? Mesmo recebendo 50% de bolsa. Você fez É faculdade de foda. quê? Design de comunicação visual. E poderia ter dado muito errado essa loucura. Tipo assim, uma pessoa, um ingênuo,
ter feito, se afeiçoado por uma moeda e ideias libertárias, que começou em 2013, depois veio uma moeda. Tipo assim, eu sempre joguei naquela coisa de ou é tudo ou é nada. Tipo, não existe o Uhum. meio termo. Eu sou assim também. Imagina você jogar a sua vida dentro de uma ideia e dentro de uma ideia e você ter apostado numa informação, que é o BTC, né? Imagine, que Mas loucura. você tá falando de um jeito que parece que, pra quem tá ouvindo, que tipo você não tinha a menor ideia do que você tava fazendo. Tipo, ah, foda-se, eu vou botar aqui, seja o que Deus Não quiser. entendi. Acho que Não, você na tinha verdade, alguma não, intuição que falava, pô, esse negócio aqui realmente é a verdade, eu senti e isso aqui deve ser minha missão. Eu vou e seja o que Deus quiser. Mas não era tipo, primeiro ah, existe, não é jogar na sabe o roleta. processo lá do clímax do filme, lá na universidade você ensinava, né? Tinha o início ali do filme, você tinha parte do clímax e aí até que a porra fique boa mesmo. Que era o seguinte, primeiro eu queria ganhar dinheiro, essa é a verdade, né? Por isso é Uhum. aquele meme não é em vão. Tipo, eu estou aqui pela tecnologia. Meme que perdura até hoje e que tem um fundo de verdade muito grande. Queria ganhar dinheiro. Depois que eu fui estudando, conhecendo aos clássicos, né? As obras seminais, aí eu pronto, aí foi que me afeiçoei mais ainda. Vim para pelo dinheiro, porque eu não tinha nada, tipo assim, eu não tinha nada a perder. Sabe aquela coisa que você não tem nada a perder? É, E você do nada você tinha acaba. a faculdade só, que teoricamente poderia ser o seu plano de saída, mas você viu no Bitcoin uma outra oportunidade mais Sim, atraente, mas você arriscou. Se desse merda ali, você perdesse os Bitcoins, o Bitcoin fosse a zero, você ia perdia tudo, na sair, verdade. você ia sair da faculdade. É, ia perder tudo. E depois eu me É, perder aprofundei muita e coisa também me não, porque apaixonei você pela ia ideia. perder o diploma da faculdade de design, que hoje em dia não tá valendo muita coisa. Mas era um Sim, começo ali, ó, um começo para abrir outras portas, com certeza. sim, sim. Vim por uma coisa e fiquei por outra, né? Que você Que bom acaba que você lendo, queira tomou ou não, esse você risco. lia. Você só tinha os artigos da nata da nata. Porra, você ficar ali dias inteiros lendo o artigo do Nick Szabo, artigos do Nakamoto Institute. Porra, os primeiros artigos do Jimmy Song. Caralho, aí é outra coisa. Tipo, eram coisas que você não parava de ler. Tipo assim, quem tiver saco para ler os primeiros artigos do Jimmy Song, do Jameson Loop, pô, ali tá a maior parte das ideias dos caras. Tipo, hoje em dia o que eles escrevem são coisas relevantes, mas quando o cara tá escrevendo sobre os primeiros momentos da coisa ali, as coisas do Michel Pompesco é outra coisa. É, eu li algumas coisas do Miceia Popesco, que era um maximalista ultra tóxico dos velhos tempos. Na época, ele veio que meio pai, que é o pai do maximalismo tóxico, eu acho. Mas assim, agora saindo dessa live aqui, eu tenho um dever de casa que é ler esse artigo do Ralph Finney que eu nunca li. Eu não sabia nem Ah, da liga existência é muito dele. bom. Então, tô me sentindo um bitcoinheiro Nutella aqui. E Alan, você tá por aí, Alan? Tô sim, tô por Desligou a aqui. câmera aí? Tá. Tô só andando É, aqui. tá. E aí, acelera a timeline aqui. Então, você passou alguns anos se aprofundando mais no Bitcoin. E aí, quando que foi escrita a primeira edição do Red Pill? 2020? 19. 19. E quando que você conheceu o Renato? O Renatão, eu conheci ele em 2015 também, no mesmo ano que o Renato conheceu o Bitcoin também, em 2015. Ele já ouvido falar antes, mas agacharam que era golpe. Depois Por causa do aceitou de Bitcoin, vocês fato em se 2015. conheceram, né? A gente se conheceu nos Pizza Day da vida, que a gente tinha empresas como o Alltime, Foxbit, essas primeiras que surgiram, elas patrocinavam os eventos. Uhum. Iam poucas pessoas, os caras botava R$ 2.000 no negócio, você comia como um rei. Porque vinha poucas pessoas, você comia o tanto de comida que você quisesse. Aí você comia pizza, lagosta, petit gâteau, a porra toda. E você conheceu ele num Pizza Day de Salvador, patrocinado Sim, pela What Time Fox Beach. só que Legal. existe um detalhe aí. Tipo, você conhece um aluno de Olavo de Carvalho, que estudou com Olavo de Carvalho, por detalhes, por trejeitos do próprio professor Olavo de Carvalho. Então Uhum. ele entendia de guerra cultural e sabia, já tinha tido contato com as ideias do Michel Pompesco, do Jimmy Song, porque essa galera toda entende de guerra cultural, dos esquerdistas. Eles não Sim, são só sim. exímios programadores, eles são muito mais do que aquilo. Eles entendem a guerra espiritual e a guerra cultural. Essa é o negócio.
Esse movimento já existe lá fora há bastante tempo, de bitcoiners que são claramente é, que são programadores, como o próprio Luke Dash, que sabe a história da Igreja Católica como ninguém. É um programador que é basicamente um cristão fervoroso. E Uhum. essa galera aí, eles entendem. E a mesma coisa eu vi isso no Renato também. Eu entendi como ele falava, explicava o Bitcoin da perspectiva social e moral. O próprio Olavo sabia das ideias do Mises e sabia que uma má moeda perverte todo o tecido social. Eu nunca vi um vídeo, um seminário do Olavo falando disso especificamente. Ele tem alguma aula disso, Tem que você ser sabe? ele fala de maneira pontuais sobre Mises. Que ele fala assim, não Tá. existe. Um artigo dele muito bom. Acho que eu vou falar. Sobre o cálculo de preço na economia. Artigo do Na Mises. economia da União Soviética. Artigo do Mises ou do Olavo? Do Você tá Olavo, falando? Olavo falando sobre Mises, sobre o Cálculo cálculo de de preço preço. numa Tá. economia socialista. Tô anotando aqui para jogar na descrição do vídeo. Vou Que o procurar. próprio Olavo falava tipo assim, se não tem preço nada mais do que são informações. Se não existe o cálculo de preço, não existe economia, né? Tipo, Sim. é tipo um mantra que ele sai falando e a galera sai repetindo. Para quem nunca leu Mises e teve contato com o Olavo de Carvalho, passou a ler Mises e sabe. É, eu acho que Como é que você vai ter precificação de preço se não hoje em existe dia um o tempo cálculo de preço? passou e saíram muitas obras e tem muita gente fazendo muito conteúdo e isso ficou meio mais escancarado, mas a maioria das pessoas ainda não entendem, né, que dinheiro é a forma que a gente tem de traduzir a nossa energia que a gente dedicou de tempo de vida àquela atividade para poder extrair uma certa quantidade de energia e guardar isso como uma bateria para levar para o futuro e Sim, trocar com outras pessoas. E aí, se você distorce essa linguagem do valor que a gente usa para precificar absolutamente tudo, todas as trocas humanas, todas as relações interpessoais entre seres humanos, a sociedade como um todo colapsa. O tecido da sociedade inteiro fica como se fosse um câncer que vai contaminando tudo e por isso que vai destruindo absolutamente tudo. Hoje em dia está tipo, bem claro para mim, mas às vezes sim. eu tenho dificuldade de lembrar que, porra, em 2017 eu não tinha a menor ideia disso, absolutamente nenhuma ideia, e a maioria das pessoas não tem também. E a nossa missão tem que ser espalhar isso e ficar repetindo que nem um papagaio de pirata para ver se a galera entende, né? Martelar na cabeça de quem quiser aprender. Isso, o pessoal ele entendia muito bem, claramente, o que preços na armação do que informações no mercado, né? Que não existia como você um planejamento central dizer o que é cada coisa. Uhum. E o Olavo não tinha dito especificamente que, que o preço, ou que o dinheiro perverte a sociedade. Tipo assim, ele disse claramente, mas ele matou a pau só em ter dito entendido o que o Mises tinha falado, que preços nada mais são do que informações. E ele já entendia que existia a estratégia comunista de perverter o tecido social. E lá no fundo eu creio que ele entendia, apesar de não ter formulado, como ele sempre falou, que não entendia muito bem a parte da economia austríaca, e mesmo assim reconhecer que autores como Mises e tantos outros, Hayek e tantos outros, tinham explicado. Aí ele foi muito bem assertivo em explicar como se dá as estratégias comunistas. Isso foi um dos grandes questões que até o próprio Renatão conseguiu entender como um aluno do Olavo. Ao passo que outros alunos não entendiam essa ligação, correlação. Esse é Eu o mais acho que, engraçado, né? Que de a gente certa chegou a falar forma, para. Oi? enquanto você estava falando aqui, eu tive um insight que é o seguinte: a gente está claramente vivendo um período de guerra espiritual cada vez mais intensa. Prova disso foi anteontem ele tentar matar o Donald Trump num atentado Isso. que foi muito mal executado e mais mal e porcamente ainda maquiado como algo legítimo, né? Como se não fosse fabricado, porque assim, impossível a incompetência do serviço secreto, dos snipers, etc., uma conjunção de inúmeros fatores. Mas não veio ao caso, mas a gente está vendo cada vez mais que o adversário ele joga da forma mais suja possível
E o objetivo deles é nos dominar, mas assim, tudo que vem acontecendo, e a gente pode levar isso para trás até lá em 1913, quando criou-se o Federal Reserve, mas tudo que a gente está vivendo hoje em dia é uma guerra para defender, para nós tentarmos defender os nossos direitos de propriedade. E são essas entidades satânicas ou maquiavélicas, ou chame do que quiser, que basicamente desrespeitam a todo momento direitos de propriedade e simplesmente querem nos exterminar. Isso fica E, claro a cada dia que passa, e assim, não é só o direito de propriedade sobre você ser dono do seu dinheiro, porque eles podem confiscar o seu dinheiro, porque eles podem inflacionar e diluir o poder de compra do seu dinheiro, ou porque eles podem dar uma canetada e congelar sua conta bancária. É tudo, é de propriedade sobre o seu corpo, como ficou claro em 2020. É propriedade sobre o corpo dos seus filhos e a saúde dos seus filhos. É lógico que um ser humano não é sua propriedade, mas assim, enquanto uma criança está no mundo indefesa e ela é sua filha, você deveria ter propriedade, sim, sabe, e poder ser o guardião dela e decidir o que é melhor para ela. E isso tudo está sendo tomado da gente. E fica bem claro para mim que isso faz parte de uma guerra espiritual. De certa forma, dá para extrair disso tudo que direito de propriedade é um negócio divino, deveria ser tratado como algo sagrado, né? com certeza. Novamente trazendo o professor Olavo, ele já tinha dito tudo isso aí, a maneira dele, né? Não é à toa que Sim. ele tem aquele famoso vídeo que depois até os bitcoins passaram a adotar, que é crie seu próprio sistema. Se você vive em função dele, você está sendo servindo a ele, né? E, bom, acelera para 2019. Você e o Renato já tinham ficado bons amigos, resolveram escrever o Red Pill. E daí, de Isso, 2019 2015. para frente, o que rolou na tua vida graças ao Bitcoin? Alô, tá me ouvindo? Tô sim. 2015, a gente se encontrou, depois a gente começou a ter vários outros Pizza Day, lá outros Pizza Days, o quê? Outros eventos que aconteciam em 2015, que a galera Uhum, mais antiga aqui de Salvador aqui, reuniam pessoas em palestras, essas coisas assim. E aí, em 2016, tinha falado com o Renato pra gente fazer um livro. Tipo, não era bem um livro, na verdade, era um material de arte, contendo artigos que ficassem online. Só que certo. é o seguinte, artigos na internet, eles se perdem. Tipo, apesar de a internet te dar acesso a várias coisas, mas também você pode perder também várias coisas. E aí eu falei, então, por que a gente já tem bastante material, por que a gente não faz então um livro? E aí a gente acabou concebendo, colocando todo esse material dentro de um conteúdo impresso. Que pode ficar tanto, você pode fazer a distribuição online via arquivos PDF, espalhando ele de forma muito rápida, dissipando ele em diversos artigos, e livro, porque a galera também gosta também, porque você tem a duração no tempo, né? Quando você concentra ideias através de um livro. Você consegue perpetuar as ideias através nesse caso, no tempo. E com a Sim, ajuda da internet, você consegue se perdurar no tempo e espaço ao mesmo tempo, a informação. Porque nada mais disseminar. é do que a gente está falando era informação, né? A mesma coisa que acontece com o próprio BTC. Naquele famoso junção de Michael Saylor e Robert Breedlove, que falava sobre o dinheiro no espaço e tempo. Uhum. E é É, que- basicamente Pode o falar, livro acabou fala. sendo um sucesso, né? Foi um enorme sucesso, é um sucesso até hoje, né? Pô, até Isso. hoje abre a mente de muita gente pro Bitcoin e é uma porta de entrada para uma porrada de gente que. Mas assim, de 2019 para cá, vocês já escreveram algumas edições desse livro, saiu o Black Pill, Lançamos, e começou a ter aí? mais tração, foi 2021. Lançou em 2019, a gente acabou, entre 2019 20 acabou sendo mais entre a bolha. Depois de Uhum. 2021 acabou furando um pouco da bolha, que foi quando a gente lançou a segunda edição, o da capa vermelha que você tá. A primeira edição, a capa não era nem esse. Tinha muito Tá. menos conteúdo, 45 menos conteúdo e 45% menos erro. E aí, após esse lançamento, 2021 na segunda edição, foi que acabou deslanchando. Outras pessoas começaram a chamar o próprio Renatão pro podcast, eu ia em alguns, mas eu ficava mais focado na parte dos bastidores, né? Que era Sim, você era o cara mais fazendo low contato com a profile. galera, desenvolvendo outras coisas, simplesmente eventos, com a ajuda de outras Uhum. pessoas, fazendo outras coisas. Eu sempre fui mais um cara de bastidor, que eu gosto de fazer as coisas, fazer a coisa acontecer. Certo.
E nesse sentido, o Renato ele foi muito bom. Que a gente sempre fala, nós temos habilidades complementares, Uhum, que é justamente uma pessoa nos bastidores fazendo a coisa acontecer e a outra lá como showman do negócio, sim. levando, potencializando a ideia, né? Porque o Renato ele é muito bom. Ele, além de ter sido professor por mais de 10 anos, ele também tem uns trejeitos bem interessantes de como cativar. Pessoas amam e odeiam ele, e diversas outras coisas que ele consegue aglutinar, né? No sentido de ser bastante eloquente e bem didático nos seus exemplos. E característico também, né? Poucas pessoas Sim, sim, têm, muito característico. têm a personalidade forte e característica dele. Ele virou um personagem. Ele não teria viralizado do jeito que viralizou se ele não fosse desse jeitão meio maluco dele. Se fosse E só um pior cara que muito acaba não é, e pior que eloquente fora da caixinha. e pior que Fala. ele é assim mesmo. O pessoal pensa que é um É, personagem, mas na 100%. realidade ele é do jeito que é mesmo. Uma galera foi me 100% assim. perguntando se ali é um personagem. Eu falei, não, ele é assim mesmo. Inclusive, eu que tenho que ficar botando ele no lugar dele para ele focar nas coisas que a gente tem que fazer e não ficar tangenciando muito, porque ele, por ter um acervo muito grande de conhecimento, eu acabo direcionando coisas. E até sempre quando eu sento com ele para fazer o livro, fazer outras coisas, eu tenho que ficar policiando ele, para não ficar tangenciando demais. Senão a coisa sai e a gente fica o dia inteiro falando sobre várias coisas e não sobre coisas que a gente tem que fazer. Um gênio indomável. Eu acho que não, eu acho que na minha mão ele foi bem domável, isso sim. Eu fico brincando com ele, você é minha puta. E, bom, e daí de uns tempos pra cá, quando que teve a ideia de vocês lançarem o curso? O curso, na verdade, um monte de gente ficava pedindo a gente, tipo assim, Tá? insistentemente, pedindo porque a gente fizesse Um um treinamento. curso com as ideias que tinha no livro, porque várias das coisas que a gente falou, principalmente em termos práticos, falar sobre assim, faça sua autocustódia, vá nesse site, vá nos bitcoinheiros, vai nisso, vai naquilo, tipo assim, a gente falava e ia mostrando, vai nisso, vai naquilo, vai, faça aquilo outro. Só que aí ficava muito abstrato o pessoal, porque a gente descobriu que o que a galera queria era um direcionamento, As que era pessoas querem um o negócio entregue pegar, de bandeja, de forma estruturada, para ter o mínimo de confusão mental possível, né? isso é, porque por mais que a gente indique coisas, mas ninguém quer perder mais de 10 mil horas, né? Que é aquele nosso. Não fale sobre algo ao qual você debruçou 10 mil horas do seu tempo, né? Uhum, é isso aí. Esqueci qual é E o nome desse. Onde é que. Teve alguém que escreveu isso, esqueci agora o nome agora. eu Mas já basicamente li esse artigo, eu olhei no documentário, é um artigo, eu não me lembro também. isso. Mas, então, o pessoal de tanto pedir um curso, vocês resolveram fazer e aí criaram o Bitcoin Black Pill, que saiu tem o quê? 2 anos? Tem 1 ano e meio? Isso é. Tinha várias pessoas pedindo, aí como a gente já tinha feito um negócio com o pessoal da Refúgio, Bitcoin, a gente acabou dando preferência, porque já tinha vendido nosso livro Uhum. e era algo menos problemático, né? Aí Pode saiu mesmo. o curso e foi mais ou menos Isso, esse meio tempo aí também que o Renato explodiu para fora da bolha e virou um fenômeno gigantesco no Brasil, que até hoje em isso dia mesmo. tá dando problema na ditadura que a gente vive. Hum. Mas de lá para cá, então, aí surgiu a ideia. O curso, então, foi uma ideia meio orgânica por causa da demanda popular, digamos assim. E aí, E, de na lá para cá, verdade, você começou a explorar mais esse lado do marketing digital, do mundo digital. Como que foi isso aí? eu passei a gostar desse negócio, né? Nem eu, na verdade, não tinha o menor saco e nem queria, tipo assim, apesar de passar coisas pela cabeça, mas tipo assim, eu não quero me envolver muito com esse negócio, não, que é muita dor de cabeça. É E aí o exatamente que o que eu aconteceu foi o seguinte, pensava 6 meses atrás. Quer dizer, eu sempre soube que eu ia ter que fazer isso aqui que eu tô fazendo agora. Mas eu arrumava toda desculpa possível para não fazer, porque eu achava que ele não estava confortável falando na frente da câmera, porque eu não ia ser nunca o cara carismático que ia conseguir ler um roteiro de forma espontânea, não parecer um robozão. Mas você vê, eventualmente, que você tem uma missão na porra da Terra e se você quiser cumprir ela, você vai ter que fazer as coisas que são dolorosas. E foi isso que eu aprendi, eventualmente, e agora estou aqui, percorrendo esse mesmo caminho aí. Mas e o continua, contrário, desculpa te cortei. você começou a fazer coisas educacionais, saiba que seu público vai demandar mais coisa de você, né?
Não acho que Uhum. você vai ficar na sua torre, torre de marfim, o quê? No seu ambiente controlado ali, que você, tipo assim, um livro para mim já tá bom, já escrevi, já dei minha contribuição. Então eu vou ficar só falando em podcast. O próprio público acaba te pedindo coisas, né? É aquela Sem questão. dúvida. Pessoas demandam coisas. Tipo assim, a capacidade do ser humano de demandar coisas são à beira ao infinito. Por isso que a gente sempre fala no próprio, nossas próprias discussões, que falam que mesmo que tudo seja automatizado e tudo feito por robôs, ainda assim, seres humanos demandam. Isso é algo básico da própria economia austríaca, que explica a condição porque os empregos não irão sumir de maneira tão fácil tão fácil não vão, simplesmente não vão subir. Simplesmente coisas se modificam, né? E aí nisso, pessoas, voltando novamente, pessoas demandam coisas e pedem coisas de você. E você tem que identificar e oferecer, né? Você dizer se está disposto ou não. Só que quando você está em uma espécie de missão que está beirando ao divino, como a gente acabou falando, unindo assuntos como. Por isso que o nome do subtítulo é O Renascimento Moral, Material e Tecnológico. Questões de Uhum. moralidade, religiosas, de sociais e tantas outras coisas, que foi uma abordagem diferente de como se falar o Bitcoin, né? Que até então você só tinha uma abordagem muito técnica ou muito econômica, principalmente no âmbito Sim, da economia austríaca que ninguém conhecia. E quando a gente sim. traz, mistura todas essas áreas do conhecimento, por isso que a gente diz que o Bitcoin é um buraco negro que atrai diversas áreas do conhecimento e pessoas e tudo mais, você acaba unindo todos esses assuntos e explicando de maneiras práticas que para quem é muito religioso vai entender para que serve o Bitcoin. Para a galera que é muito técnica e quer saber sobre questões muito particulares do Bitcoin, focando em outras áreas, acaba entendendo também o BTC. Essa foi a coisa mais legal que a gente conseguiu fazer assim, em termos de livro. Eu entendi o BTC por causa da economia. Eu sou economista e vim por causa da economia austríaca. Mas eu confesso que não foi isso que me fez apaixonar pelo Bitcoin, foi entender o problema que a gente vive no sistema monetário atual. Assim, entender que todo mundo é Assim, escravo, só que basicamente, é a perversidade desse sistema a verdade é que me você fez. é 0,001% da galera aí. Tipo, a maior parte não vai entender simplesmente por isso. A maior parte da galera simplesmente são pessoas normais. E se você não der uma razão prática, que é a realidade concreta dessa pessoa, ela não vai entender o BTC. Tipo assim, foda-se economia, foda-se parte técnica. Se você disser pro cara, a sua mulher que sacaneou com você não vai poder tomar um centavo de você, por mais que você já tenha a parte que lhe cabe a ela. Tipo, isso é a realidade concreta do cara. Se você disser pro cara que um empresário, que um funcionário tentou foder com a vida dele, porque ele não era um funcionário do cara, mas sim um parceiro do cara, e que chegou na justiça trabalhista e disse: Não, eu sou funcionário dele, trabalho para eles há tantos anos, sendo que o cara era só um parceiro. Tipo, isso é a coisa mais palpável na vida do cara. O cara tá ali achando que o cara é um parceiro dele, e do outro lado, do outro modo, há vários anos o cara vem acumulando provas para chegar do momento de fazer uma denúncia para ele na justiça trabalhista, dizer que ele era um empregado. E aí você acha o quê? Que a sua, nesse caso, na sua realidade, que representa, não chega nem a 0,001% da população, ou coisas práticas do dia a dia do cara? Mas, Coisas práticas. Alan, uma coisa é você falar que o cara vai poder fazer o divórcio dele sem partilha de bens, independente do regime de bens que ele casou. Isso, tudo bem, isso aí se aplica para as pessoas que estão passando por esse perrengue. Mas, de certa forma, se você consegue fazer a pessoa entender que ela trabalha 3, 4, 5 horas por dia para porra nenhuma, porque simplesmente estão roubando o fruto do trabalho dela debaixo do nariz dela sem ela perceber, isso se aplica a todo mundo, nas 8 bilhões de Ah, com pessoas certeza. na espécie humana. Não, Então, eu também acho tem isso, que tipo assim, tem se esse, você e esse consegue fazer negócio. as pessoas entenderem o que é dinheiro e o que é inflação, você consegue fazer todo mundo se apaixonar por Bitcoin. Todo mundo que não é retardado mental, que não quer ser escravo, né? O que não é Sim, tanta gente assim também. Não é a sim, maioria sim, da sim, com certeza. população, mas tem uma boa quantidade de pessoas aí que não sabe que está sendo roubado, escravizado. Tipo, a gente bem fala sobre isso aí, isso é comum a todo mundo. Mas Uhum, às vezes tem caras que têm problemas muito mais urgentes. Porque, tipo assim, sim.
acabam dispersando a atenção do cara. O cara sabe que está sendo roubado, mas existe uma outra coisa que está fudendo mais a vida dele de forma muito mais imediata, no Ah, curto prazíssimo, né? Que até uhum. então, quando você alinha isso a dizer que o cara, você está perdendo sua poupança, né? Quando você prova para o cara que, além do problema imediato que ele está tendo, existe um problema muito maior que a perda de poder de compra dele, aí ele vai passar a unir coisas, né? Tipo assim, ele vai unir peças do quebra-cabeça. Na verdade, o que a gente fez foi unir peças no quebra-cabeça, coisas que as pessoas já existem, já sabem que, já sabe não, meio que tem a vaga noção que Subentendem, né? existe, É, isso, a vaga noção que existe, e você faz com que ela monte o próprio quebra-cabeça na vida dela. Porque você vai sim. pegar coisas que é comum a todo mundo e pegar coisas que são comuns a grupos de pessoas que estão sofrendo por alguma coisa. Aí ela monta o quebra-cabeça, pronto, entende BTC logo de vez. É Isso, muito isso foi o que eu difícil, entendi no curso. é muito difícil não fazer analogia entre o Bitcoin e o filme Matrix, né? Porque acho que todo mundo no fim do dia é meio que, de certa forma, um Neo que tá com a pulga atrás da orelha, com alguma coisa nessa porra desse sistema que não faz sentido, tem alguma coisa esquisita, não sei, e esse negócio vai, tipo, gerando um desconforto que vai acumulando ao longo do tempo, vai corroendo a alma da pessoa. E eu acho que a porta de saída é isso, você entender o que há de errado no sistema, que é o dinheiro podre, o dinheiro perverso, o dinheiro que rouba seu poder de compra, que rouba a sua energia monetária, que rouba seu tempo de vida, Isso. através dessa máquina desgraçada que criaram. E isso faz com que, como você falou, muito bem citado aí, o WTF Happened in 1971, o site que mostra a degradação social em vários âmbitos através que são sintomas desse dinheiro perverso. E Mas, fala. o BTC atrai, você percebe o que as coisas que estão acontecendo, seja coisas comuns na sua vida do cotidiano, ou coisas que acontecem a comum a todos, como o poder de compra, e ele também retém, que é no processo de que o cara passa a comer melhor, passa a cuidar do seu corpo, passa Sim, a ter uma vida religiosa, porque você acaba atraindo muitas coisas, porque o tribalismo que acaba acontecendo dentro do Bitcoin, unindo pessoas que odeiam amam as mesmas coisas que você, faça com que o cara, muitas pessoas, tipo assim, chegaram a nos dizer expressamente que voltou a acreditar em Deus e ter uma maior fé devido ao próprio Bitcoin. Tipo, sim, se você tem uma vida mais organizada, você sabe que é, faça o que tu queres, pois é tudo da lei, você não precisa de viver a vida como se fosse a última, não viver para ser feliz e sim viver para fazer o que é certo, aí sim. Se você começa a despertar outras coisas na própria cabeça do cara, né? Ele passa a ter a volta ao divino, que é o que foi se perdendo. A má moeda que circula na sociedade acabou se transformando pessoas crentes no Estado. Tipo assim, não preciso fazer nada que o Estado vai me prover. Não preciso fazer nada porque eu vou terceirizar as minhas ações, né? Terceirização moral, terceirização de responsabilidades. E o BTC acaba atraindo tudo isso aí de volta, né? Que ele veio o justamente para restabelecer a Bitcoin ordem ele natural. cuida das camadas base ali da pirâmide de Maslow, deixa você focar nas coisas mais que são menos imediatas, que ele resolve isso, mas tem esse lado, já escrevi sobre isso algumas vezes no Twitter e agora no Instagram, que é quando você começa a estudar o Bitcoin, ele vai inevitavelmente te transformar e te fazer evoluir como um ser humano. À medida que você entende o que é esse negócio, você entende que ele vai continuar se valorizando eternamente. Você entende que o dinheiro que você está lá, colocando lá e Isso. tratando ele da forma correta, ele vai continuar crescendo e ele vai valer mais no futuro. Isso te transforma fazendo sua preferência temporal baixar, e aí você consegue pensar com a preferência temporal mais baixa, você consegue virar um ser humano melhor. Você consegue pensar em achar uma mulher que não é a piranhuda da bunda dura, mas é que é uma boa mãe para os seus filhos. Você pensa em montar uma família, você pensa em ter filhos logo, você pensa Perfeito. em juntar cada centavo que você puder, não gastando em besteira. Você pensa em se alimentar melhor para viver melhor, com mais saúde, mais longevidade. Você pensa na espiritualidade, se conectar com o divino e uma série de outras coisas. Então é bem comum você ver pessoas que eram ateus entender o Bitcoin e deixarem de ser ateus. Você vê pessoas perderem peso, que estavam gordaças e entrarem em forma. Você vê enriquecer é um efeito colateral do Bitcoin.
muito bem-vindo, Perfeito. mas é uma máquina de evolução humana, porque simplesmente te conecta com a verdade, né? Num mundo Sim, de sim, você falou mentira. a palavra-chave aí, né? Máquina de evolução humana. Sim, Que acho que é a palavra-chave que conecta ao BTC e faz com que pessoas, de formas dissociadas, de maneira aleatória, façam com que você tenha uma capacidade evolutiva em diversas áreas muito grande. Que essa que parece que é a coisa mais interessante do ponto de vista sociológico do próprio BTC, né? Que a sem galera for fazer dúvida. uma análise mesmo sociológica da coisa mesmo. E para quem nunca foi numa conferência de Bitcoin, eu recomendo fortemente vocês irem. Se não der para ir no exterior, vai aqui no Brasil. Todo ano em novembro tem a SatisConf em São Paulo, é bem legal. Ou vai no próprio Meetup na sua cidade, num Pizza Day, alguma coisa do tipo, lá que o Alan conheceu o Renato, por exemplo. Mas tem alguma coisa de especial aí em você estar participando de eventos cercados de bitcoinheiros, de pessoas que pensam igual, que tem diferenças entre visões de mundo, alguns são mais progressistas, outros são mais conservadores, tipo, alguns ninguém consegue entender muito bem sobre todas as áreas, digamos assim. Então, vai ter o cara que não vai entender muito bem sobre como cuidar da saúde dele, não vai ter hábitos alimentares de esporte ou qualquer coisa tão saudáveis. O outro cara vai entender muito mais de tecnologia, o outro não entende tanto de política, sociologia e geopolítica, etc. Mas todo mundo ali está conectado por uma única missão e no fundo, os caras entendem que o Bitcoin é uma máquina de verdade e todo mundo ali compartilha disso. E no mundo atual isso é raro, então acho que recomendo fortemente que as pessoas que puderem participar no máximo de eventos de Bitcoin participem. Com um disclaimer muito importante: eventos de Bitcoin. Eventos de Bitcoin não é evento de Isso, blockchain, não é evento de cripto. Isso é. Quer falar um perfeito. pouquinho disso? Fala um pouco disso, Alan. O que que você acha dos shitcoiners e da galera cripto? Eu tenho um ódio profundo, um ranço que chega a me doer. Porque. Existe a galera que Fala, fala. tem boas intenções, né? Só que boa de boas intenções, o inferno tá cheio. A probabilidade de um cara com boas intenções te fazer mal é muito pior do que aquele que sabe que já que está te fazendo, que quer te fazer o pior, né? Tem até um próprio vídeo muito bom do antigo canal do Ancapsul, lá do Peter Tuguniev, que fala sobre as pessoas que, os ingênuos, né, que não sabem o que, não, são lotadas de boas intenções, pessoas que sabem o que querem que é de fazer, no ambiente de, se não me engano, acho que um vídeo que ele fala sobre organizações, e ficou muito Tá. boa, que é numa Capsule Classic, que é sobre, que é justamente a capacidade de pessoas que não sabem o que quer fazer, ou que são lotadas de boas intenções, que elas são muito mais letais para você, né? E basicamente o ambiente Brasil aqui acabou se degenerando completamente, né? Nesse Sim, sentido. sim. E assim, E desde que eu comecei, desculpa cortar, desde que eu comecei a fazer nada de conteúdo bom. no Instagram, o meu Instagram foi inundado de anúncios de cripto. E aí eu É, claro. vejo, tipo, dá pra ver quando o cara realmente ele acredita naquela merda que ele tá vendendo, porque ele ainda não acordou, ele ainda não se fudeu o suficiente. E tem uma galera que é pior ainda, que é o cara que já entendeu, ele é maximalista, ele só põe o dinheiro dele em Bitcoin, só que ele é perverso porque ele vende shitcoin pros outros, porque simplesmente ele faz pump and dump, né? Ele gosta de recomendar a moedinha do momento ali para todo mundo comprar, ele surfar a onda do 0,00001 para 0,1 e aí ele desova na cabeça dos próprios seguidores dele, da galera que confiou nele. Isso para mim é imoral e é de uma perversidade tão grande, porque o cara tá aqui na cara do gol, ele entendeu o Bitcoin, ele entendeu que tem alguma coisa errada no sistema, ele quer comprar e se livrar, se libertar. Aí vem um filho da puta e manda uma armadilha dessa na reta final. Eu passei os meus É, primeiros 3 anos no Bitcoin fazendo cagada, perdendo dinheiro em shitcoin, em trading, alavancagem. Acho que é por isso que eu tenho um ranço tão grande, porque se não fosse essas cagadas, hoje em dia eu tava muito, muito mais rico, muito mais livre do que eu sim. tô. Não posso reclamar, mas estaria aposentado, nunca mais se preocupando com o dinheiro, digamos assim. Assim, sim, sim. De fato, as pessoas que passaram por esse processo aí acabam tendo muito mais ódio mortal, né? Ou então, sim, muito mais ódio mortal de porque
ter aprendido literalmente com o bumbum, né? Se fudido Na todo própria dor, na é dor anal. natural a sua aversão a essa galera aí, porque foi a toxicidade que, tipo assim, ao nível radioativo que você foi exposto, provavelmente deve ter te marcado de maneira bem profunda, né? Que o ódio é justificável, sim. E melhor você ter esse ódio e comprar BTC do que simplesmente dizer, não, tudo bem que a culpa foi sua ter aceitado esse pessoal, mas só o fato de você Sim. repudiar e trabalhar para um ambiente educacional, para fazer parte daquela minoria intransigente do Taleb, né? Para servir de contraponto a essa galera aí, isso já é fundamental. Você faz parte É, da minoria essa é a intransigente. missão. Tem que ser, tem que ser. Eu acho que tem muita gente, todo mundo que entra no Bitcoin, a maioria, né? Você é uma exceção, que você falou aí. Mas todo mundo que chega ao Bitcoin chega com um legado de altíssima preferência temporal num sistema quebrado. E aí o cara vai procurar como ganhar dinheiro rápido com o mínimo de esforço possível, porque ele tá de saco cheio. Ele quer ficar rico amanhã. Não é semana que vem, não é mês que vem, não é daqui a 4 anos, não é daqui a 2 ciclos, ele quer amanhã. E aí é Sim, tentador. E você vai nesses ruídos aí que tem na internet e isso tem de sobra. Então eu tenho um pouco de ranço, sim, porque eu vejo o quanto é predatório. E já tem sim, predador o sim. suficiente, tem parasita demais para pouco hospedeiro no mundo. Sim, sim. E também um outro ponto aqui também que eu não quero me eximir também, que eu não fui, tipo assim, já fui vítima dessas coisas assim, mas num cenário um pouco menos de lixo radioativo, né? Tipo, eu já perdi BTC naquele mande um que eu te dou dois. Várias dos golpes No que tem no urubu livro do ali, eu já Pix, passei. você É mandou isso, tipo é. de BTC pro Elon Musk. Não, isso aí não. Deixa eu só cair naquela de mande um que eu te dou dois. Tipo, isso Aham. foi num ambiente que não existiam tantas shitcoins. Quando o ambiente shitcoin começou a aumentar, os golpes ficaram mais sofisticados e muito mais perversos, né? Eu não cheguei a sofrer esse ódio mortal que você tem, mas até porque eu fui doutrinado, né? Essa é a palavra. Você lembra que eu falei a você que os bitcoins antigos beiravam Sim, aceita. a seita, tipo assim, é muito mais do que são hoje, apesar de que hoje estão muito mais municiados também, né? Apesar Uhum. de que existirem bitcoins que têm que é vermelho por dentro, né? Mas mesmo assim, mas ainda assim, aprendi com os erros e acabei me dribando, né? Entendendo que a construção da época ter sido formado a própria Ethereum, que poderia ter sido uma sidechain do próprio Bitcoin, como ficou comprovado pela RSK Rootstock, que se tornou Uhum. que provou que era assim possível ser sido uma sidechain, só que um grupo de banqueiros e pessoas que queriam ganhar dinheiro, claramente queriam ganhar dinheiro, simplesmente fizeram a Ethereum para meter golpe, criar uma máquina de golpes, na verdade, né? Que E tá rodando aí há aí muito acabou tempo e a ferindo hora a que vida de muitas colapsar pessoas. vai ser foda. A Acho bem provável que galera. essa porra não colapse, não, porque você tem dinheiro infinito e existem grupos que estão ali. Ele basicamente vai ficar vivendo ali como se fossem bancos mesmo. Algum dia pode Minguando. acabar, mas eles não vão sofrer o mesmo processo que iOS, é, Terra Luna e outras moedas que tiveram. Um colapso gradual, então. Vai gradualmente chegar a zero em termos de Bitcoin. Sim, e perante o Bitcoin sim, mas em termos de Fiat tende ao infinito, né? Porque Claro, todo claro. mundo tende a ficar milionário em Fiat, né? Que nem o pessoal Sim. na Venezuela, no Zimbábue. Mas, Alan, conta pra mim da tua trajetória aí no digital agora, que é mais recente. Você Assim, criou a plataforma Educação Real agora? E o que mais? O que você está aprontando aí? Eu já sei que tem alguns outros cursos, e inclusive o meu curso que vai sair daqui a pouco, dia 1º de agosto, o Bitcoin 360, vai ser em parceria com vocês. Mas conta um pouco da educação real, como que surgiu, e conta pra gente. o o Educação Real surgiu devido ao curso que a gente lançou lá, o que anteriormente se chamava Bitcoin Black Pill, e que a gente lançou em agosto do ano passado. O curso acabou sendo um sucesso, porque a gente demonstrou por A mais B como fazer autocustódia de BTC sem necessariamente comprar uma hard wallet, né? A maior parte Uhum. das pessoas que compravam BTC deixavam custodiados em exchanges. Só que E você a acha que história isso mostra foi o que diferencial? Você acha que foi isso? O cara poder fazer setup de autocustódia sem gastar dinheiro com hard wallet?
foi uma sequência de coisas, né? A rápida ascensão do próprio Renato, a Uhum, galera sabendo que o BTC não é golpe, até por ter uma pessoa altamente gabaritada e com alta reputação, como o Renatão e a mim também, que escrevemos no livro. uhum, Muitas pessoas compraram pelo hype do gostar do Renato, e muitas compraram através da desmitificação do BTC, que certo. não era um ambiente de golpe. Tanto é que nosso monte tinha era golpe antes da BlackRock. E também a galera também que comprava e deixava na exchange. Depois que descobriu a importância da autocustódia, você vê que tem uma série de grupos que a gente conseguiu, de alguma forma, atingir. Sim. Obviamente, a gente não dava isso fazendo isso de maneira tão profissional, porque até o curso a gente tinha falado, a gente gravou com Cecílio de urgência, não era algo que estava nos nossos planos, mas acabamos fazendo e basicamente a gente replicou aquilo que a gente aprendeu desde 2015, a montar sua paper wallet, a fazer sua própria carteira de autocustódia, que isso acabou se perdendo com o tempo. Principalmente no ambiente de hard wallet, todo mundo acha que você fazer sua autocustódia, você precisa comprar um aparelho de 500, 700 reais, por exemplo. Sendo que não é bem assim. Existem Uhum. maneiras de você fazer, de ter sua própria autocustódia sem gastar muito dinheiro. Por isso a gente falou, vem aprender a fazer autocustódia na mendigaria. Foi o nome, o apelido carinhoso que a gente deu ao nosso treinamento. E aprender a fazer na mendigaria, sem gastar zero ou quase nada. E aí depois muita gente fala assim, pô, é tão de beleza assim, aprendendo a utilizar ferramentas como a Ian Coleman, ferramentas de código Uhum. aberto, mostrar como é a Metal Wallet, que o padrão criado lá pelo Valandro, da Stackbit, o esquema Uhum. 1248, tá gerando suas seeds, sabendo guardar de boa, sabendo que o Bitcoin ele é imune à censura, controles de capitais das jurisdições e merdas de político. Foram várias pessoas sendo despertadas por diversos tipos de site, né? Como você começa a dizer, vai tipo abrindo uma luzinha na cabeça da pessoa. Não sei qual foi o principal fator da pessoa entender o Bitcoin através da gente, mas eu consigo identificar as diversas formas, as diversas maneiras por que a galera comprou, decidiu se associar ao BTC. Desde o cara que compra 50 reais por mês a caras que eu claramente acabei conhecendo, caras que tem milhões em patrimônio. Tipo, Uhum. você vê que loucura. Tipo, caras que tem milhões de patrimônio, do nada acabou que até uns anos atrás desdenhava do BTC, e só pelo simples fato de ter lido nosso livro e visto os vídeos do Renatão, acabou ligando a chave na cabeça do cara. Tipo, alguma coisa despertou o cara. E o cara Qual que é aquele claramente. ditado que nada é mais poderoso do que uma ideia cujo tempo chegou? Eu acho Isso que mesmo, é a conjunção de fatores, né? O Renato explodiu porque ele fala verdades num mundo cada vez mais absurdamente palhaço. Isso, O Lula ajudou vocês absurdamente também, porque ele deixou todo mundo cada vez mais preocupado e buscando formas isso de mesmo. se salvar. E, cara, o curso caiu ali na hora certa, no lugar certo. É um curso muito bem feito que explica e ainda tem esse bônus de mostrar pro cara que o cara pode fazer a autocustódia dele e virar soberano. Não importa se ele tem 1 milhão de reais e ele quer comprar uma hard wallet top de linha, ou se ele tem 10 mil reais, esse é todo o patrimônio dele e ele não quer gastar 1.000 numa hard wallet. Então, Você vê aí que é muito abraça louco, né? todos os públicos. Acabou vindo para um lado digital, através de curso, que potencializou ainda mais os livros, que acabou dando mais de graça para o pessoal também, e Uhum, ensinando uma forma de ensinar de maneira mais prática, né? E acontecido de uma maneira muito orgânica. Muitas pessoas no mercado digital que nos mandavam mensagem achavam que a gente estava fazendo isso com as estratégias milaborantes, né? De técnicas de PNL, de estratégias de marca digital, sendo que eu não sabia porra nenhuma do que era esse negócio de. Eu sabia que era um funil, né? Porque eu trabalhava como designer e tinha a galera do marketing lá e tinha na hora do funil, pô, como é que o topo do funil, o fundo de funil. Isso aí eu tinha que saber, mas eu vinha aprendendo, na verdade, na prática, fazendo, né? E sim. muitas vezes teve um cara que era um gestor, era um estrategista digital, que achou que a gente está fazendo tudo de caso pensado, sendo tipo assim, rapaz, a gente está fazendo as coisas aqui na tora mesmo, literalmente na tora, como a gente diz aqui na Bahia, aqui, foi na culhão mesmo. Simplesmente a gente já tinha uma coisa na nossa cabeça, a gente só fez executar, mas não teve nada muito estrategicamente bem embolado. Aí quando eu falei isso pra alguns caras assim, os caras acharam que eu tava mentindo. Mas depois perceberam que de fato foi uma coisa completamente orgânica, né?
Mas como quando vocês acontece na... lançaram, era você, o Renato E a Rihanna. e a Iana. E não Isso. tinha equipe, não tinha porra nenhuma, não tinha Não, não, não. copywriter, não tinha social media, era vocês no braço. Isso, é no braço mesmo, na tora mesmo. Eu ficava com toda a parte de suporte técnico ao aluno, ligava para aluno. Acho que esse negócio de Uhum, ficar ligando para a galera, ficar fazendo várias mamatas assim que não existe no mercado digital, acabou uhum, se diferenciando muito, né? É, a Rihanna com a parte mais burocrática, o Renato lá também servindo como um showman. uhum. É, e acabou sendo uma coisa bem interessante, acabou crescendo num nível, uma velocidade muito rápida. E Sim, obviamente que a coisa vai crescendo, você precisa dar uma profissionalizada no negócio, né? Porque você precisa ter automações, precisa ter integrações, sem dúvida. precisa. Isso que a É, gente você vai tá aprendendo no mercado deixando digital. dinheiro na mesa e nem sabe, né? Você precisa Isso descobrir é. aonde que tá deixando. E isso Isso é é. Depois, importantíssimo. isso mesmo. Depois a gente foi percebendo que tinha muito mais potencial para ser extraído, além do orgânico, porque o orgânico você tem um limite, né? Mas quando você consegue pensar de forma estratégica tudo isso aí, você consegue perceber que você consegue dar um dinamismo e uma profissionalização mais no seu conteúdo, de levar ainda muito mais pessoas. Sim, E acho que foi isso que manteve ainda o nosso projeto de pé ainda, que foi com a surgida do Educação Real. A Educação Real surgiu, geralmente, justamente surgiu para isso, que não é mais simplesmente um curso do Renato e do Alan. Agora criamos um ambiente educacional que serve como vetor para não só veicular as nossas ideias e conteúdos, como também servir para outras pessoas também, como você, que nos procurou. A gente bateu um papo e viu que dava para. Foi muito louco, né? Eu e o Renato fazendo uma call, na tora ainda, numa call com o Bernardo, e aí a gente falando, aí do nada surgiu a ideia, porque não bota lá na nossa plataforma? Tipo, a gente no carro indo para outro lugar e fazendo uma reunião com o Bernardo e com o Felipe, né? Muito louco isso aí, sim. você vê que é muito louco. Você vê que o capital, ainda o capital social que a gente concentrou é muito grande. Tipo assim, você poderia ter te dado ligado no foda-se. Como é que os caras ficam fazendo um call comigo no celular dirigindo ainda? Tipo, esses caras não são sérios, não. E aí, do nada, E e não aí foi nem um call, acabou. porque o Renato tava presente. Quando o Renato tá presente, vira, vira o caos. Isso, Ele é, tava, isso. E ele ainda o tava caos ainda. falando, ninguém Falou de conseguiu várias coisas falar nada além de dar risada, porque o bicho é muito e doido. falava várias coisas, não tocava no assunto principal. Aí do nada surgiu a ideia de você se associar a gente e fazer a coisa aqui. Sim. Não, mas Que eu acho que loucura, né? tem. Cara, a plataforma, pelo que eu vi agora, e eu ia hospedar nessas plataformas grandes aí, mas até, até então, pelo que eu vi, não deixa a desejar em absolutamente nada. E eu sei que vocês estão lançando vários outros cursos na esteira, tem uma porrada de coisa. Isso. E tem planos aí para os próximos meses, anos, alguma coisa? Tipo, você tem um roadmap, alguma coisa em mente que você quer divulgar Sim, aqui em sim. primeira mão? Não? Primeiro eu quis dar. A gente lançou o primeiro curso do agosto do ano passado, depois a gente lançou o curso de derivativos com os professores Augusto e o Christian, que são pessoas também que a gente conhece e que patrocinou também nosso livro também no início também. Uhum. E veio você com a proposta, acabou você sendo a segunda pessoa a estar de fato desenvolvendo um curso em parceria com a gente através da Beras Money, que é o projeto que você fez. E já vem fazendo um trabalho interessante, você queria de alguma maneira também potencializar o seu conteúdo. E creio que Sim, uniu o útil ao agradável, não? Que sem temos coisas a dúvida. oferecer e nós vemos também que você tem bastante coisas a oferecer, porque eu e o Renato reconhece que por mais que a gente saiba de várias áreas, de várias coisas sobre BTC e diversas outras áreas de conhecimento, mas nós não temos braço para ficar abraçando tudo. Prefiro Uhum. muito mais eu criar um projeto de educação real. Como a gente diz, é que educação real é diferente da instrução formal. Unir pessoas que odeiam as mesmas coisas que você e que possam, de alguma forma, contribuir. Porque se eu ajudo a você ter uma projeção, acabando nos ajudando mutuamente, com aquela ideia da cooperatividade, né? Que essa que é a coisa interessante da coisa. Sem Que dúvida. o projeto acabou crescendo muito diante disso aí. Que foi a E ideia fazer um de adendo tornar aqui, um. então, para quem não sabe, o meu curso Bitcoin 360 vai ser lançado dia 1º de agosto, embaixo do guarda-chuva da Better Money, vai ser o primeiro lançamento digital que eu faço na vida, e a gente vai fazer um evento de lançamento de 3 dias seguidos, no dia 30 de julho, 31 de julho e 1º de agosto,
o nome do evento vai ser Última Chamada, Liberdade ou Ruína. E lá eu vou trazer o público iniciante e vou basicamente abrir todo o conteúdo do curso. Lógico que não dá para mostrar em 3 dias, em lives de 1 hora, todo o conteúdo, porque o curso tem 8 módulos e sei lá quantas dezenas de aulas, mas é meio que dar o caminho das pedras para o cara entender, por mais leigo que ele seja, que ele pode se tornar soberano e foda-se o comunismo, foda-se tudo que está acontecendo no mundo. Ele não precisa mais se preocupar se o Lula vai se reeleger ou se o Bolsonaro vai ser elegível ou não. Se a inflação está subindo exponencialmente, ele vai ter dinheiro para comer, diferente do vizinho dele que não vai ter. Então, assim, é como você se protege nesse mar de caos que está vindo através da melhor ferramenta de liberdade que já existiu no mundo, que se chama Bitcoin. Isso aí. Muita gente não entende isso. Então a ideia vai ser essa, fazer esse evento de lançamento e aí mostrar boa parte do conteúdo para o cara, dar de graça para ele, e a implementação ali vai estar detalhada no curso. Quem quiser comprar, compra. Quem não quiser comprar, usa a parte de graça. O importante é a pessoa se libertar. Ah, com certeza. E também, de alguma maneira, também como você havia me dito, né, que você quer de alguma forma focar no BTC, né? E também poder, as atividades que você já realiza no mundo Fiat, poder também desempenhar com um tempo maior no mundo do próprio BTC, né? Que essa que é a coisa também que você quer. Também Eu se já sentir parei de minerar envolvido. Fiat já. Eu já abandonei o mundo Fiat e agora estou só focado full time nisso aqui. É só a Eu oportunidade que eu esperava, né? tinha alguma coisa me puxando que estava insuportável. Eu não conseguia mais passar 1 minuto do meu dia trabalhando com outras coisas. E aí agora é foco total em criar conteúdo e lançar e ajudar. A mesma missão que você, que é espalhar a liberdade. E o Bitcoin é a Tá, com única forma de certeza, fazer é. isso. Isso mesmo, é. Alan, tem. Bom, a gente está caminhando para 1 hora e 15 aqui. Eu sei que você está na correria aí, fora de casa e tal. Então, eu queria saber se tem mais alguma coisa que você quer falar da educação real, de projetos para o futuro, ou qualquer outra coisa e outro tema, para a gente ir encerrando. Ah, beleza. Mas foi bom o papo. Deu para bacanhar muitas coisas também, né? E Sem também, dúvida. dizer também que eu tô se tornando anjo investidor em vários projetos também, que esse é um outro lado também que eu tô focando bastante na parte empresarial, não só na parte educacional da coisa também. Boa. Tem vários projetos aí. Hoje mesmo eu citei um que eu tô desde abril trabalhando no projeto, ajudando, que é o pessoal da Counterflow, que é uma empresa de Counterflow, análise. Counterflow, isso. tá? Que é para. É tipo a Glassnode, Uhum, CryptoQuant, essas coisas assim. Só que um projeto uhum. brasileiro, porque eu quero focar, eu estar focando justamente em coisas práticas do dia a dia para o usuário. Depois você anota aí, Counterflow. Tá. E tem outro projeto também que eu vou dizer aqui em primeira mão, que eu estou trabalhando, que a gente vai lançar, deixou para o lançamento em agosto, que foi a Sat Sales, que é uma carteira de BTC, tipo Aqua, só que é, o foco foi justamente melhorar várias coisas que a Aqua não está fazendo. A gente aceita Liquid, Lightning e On-Chain. Uhum. E vai poder também comprar BTCs ali através do DePix, que é uma outra empresa também que eu sou anjo investidor também. E o que eu estou fazendo também como eu posso dizer, fazer um crossover de vários projetos que eu estou envolvido e fazer com que cada um deles se conectem de maneiras direta ou indiretamente. Tipo, coisas que eu estou Muito fazendo não bom. são de maneiras aleatórias, parece Não, você maneiras está aleatórias, mas fazendo, criando coisas que têm sinergias entre si, uma alimenta a outra, todas na mesma missão de espalhar liberdade via Bitcoin. Isso é sim. lindo E demais. dizer que isso aí não é nada novo que eu estou fazendo, era algo que eu sempre quis fazer desde 2016, após ter conhecido o BTC em 2015, que foi os Bitcoiners lá fora, os gringos, já fazem isso de maneira muito boa. Sim. Tipo, o Jimmy Song, ele não é só um programador, ele também não é só um exímio escritor, ele tem também projetos, né, no âmbito empresarial, Uhum. de exchanges, de projetos que ficam foco em BTC. O próprio Jameson Loop, que ajudou a fundar a Casa Hold'em. Tipo,
É, Todos os o, Bitcoiners grandes aí que já têm alguns ciclos nas costas, já estão financeiramente livres. sim, A maioria deles já faz isso em larga escala. Tem muita gente. O Jeff Booth tem a Eagle Death Capital, tem vários tem VCs aí. Outros fazem esses sindicatos de anjo. O próprio Corey Klippsten da Swan. isso mesmo, O Max é isso Kaiser mesmo. também. Sim, sim, sim. Pô, Acho que isso aí é uma das empreitadas que estou fazendo que vai ajudar bastante o ambiente empresarial BTC, ainda mais aqui para o nível BR, né? muito bom, muito bom. E E é isso. creio também que vai dar muito bom. Tem mais alguma coisa que você queria é, deixar aí pro pessoal? Se, se, se não tiver, aonde que o pessoal pode seguir o teu trabalho, te ver? É no Twitter que acompanha? O que mais? Onde você dá as suas atualizações aí do que você anda aprontando? Além do Twitter, que eu voltei novamente a publicar, porque eu estava o tempo parado devido à correria nos projetos. Uhum. Tem também o próprio perfil da Educação Real no Instagram, no Twitter, no YouTube também. E tem as redes sociais do próprio Renato, tem os próximos livros que a gente vai lançar, que é a terceira edição do Red Pill, e a primeira edição, que é o segundo volume da trilogia. A gente está passando para a segunda agora, que vai ser o Black Pill. Tem Legal. uma série Quando que de sai? Quando que coisas sai? que vai ser lançado lá para Quê? meados de agosto. Tá. Meados de agosto. Maravilha. Vai ser uma série, Cara, uma série de projetos que a gente está desenvolvendo aí, tanto no meu âmbito pessoal quanto eita, em parcerias com o próprio Renato. bom, então vamos ficar por aqui. Muito obrigado por ter vindo. Foi um prazerzaço conversar com você. Vamos marcar mais uma aí daqui a uns 2 meses, 3 meses, para a gente atualizar sobre os projetos da educação real. Olhar para trás também e falar um pouco da nossa parceria, que está começando agora, e tenho certeza que vai ser muito bem sucedido. Mas o Vai mais sim, é só o importante começo. é botar a galera para entender que eles podem se libertar, basta eles comprarem Bitcoin, mandarem para autocustódia. Simples como isso, não precisa de muita coisa. E aí o mundo melhora instantaneamente. Se você aprende o que o Alan ensina, o que eu ensino e aplica na sua vida, as coisas começam a melhorar em todas as esferas, não apenas no financeiro, no espiritual, no físico, enfim, tudo. Alan, obrigado, cara. Obrigado e depois a gente conversa mais, então. Vamos sim, com certeza.